Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos começar hoje, então, a nossa aula aqui sobre flacidez, né? Acho que vocês estão vendo aqui agora. Eu vou passando os slides aqui desse e-book para a gente conversar melhor, para eu ilustrar certinho para vocês essa aula sobre flacidez, tá bom? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Bom, gente, então é o seguinte, eu selecionei aqui os 3 melhores tratamentos contra a flacidez. Tem vários outros tratamentos, tá bom? Mas esses 3 são aqueles tops, né? Onde a gente consegue mais resultados, no intervalo de tempo também mais tranquilo, né? É claro que eu vou falar aqui para vocês, mas a gente tem muitas técnicas associadas para a gente conseguir resultados realmente incríveis, bem satisfatórios, tá bom? Então, eu vou falar detalhadamente sobre cada um, tá bom? Vamos começar? Bom, antes disso, vou falar um pouquinho a introdução aqui para vocês, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, gente, aqui é o seguinte, olha só. Vai chegar uma hora que a gente vai se olhar no espelho, né? Geralmente quem tem mais aí de 40 anos, isso já está acontecendo, ou já aconteceu. E a gente vai ver já que a gente está envelhecendo, que a gente vai meio que derretendo mesmo o rosto, né? A gente percebe que parece que vai caindo, principalmente essa parte aqui das bochechinhas. Eu coloquei aqui no slide, ó, tá vendo nela aqui, ó? Aqui vai começando a cair. Por quê? Porque a gordura do rosto, gente, que a gente tem aqui naturalmente, ela vai perdendo sustentação, né? Ela vai caindo realmente, e aí vai começando a pesar aqui, e ela vem parar aqui, ó, tá? Bom, então o que que vai acontecendo? A gente tem 7 quedas da face, 7 quedas do envelhecimento que a gente chama. Então, quando a gente vai fazer uma consulta e a gente quer resolver os problemas do envelhecimento, a gente vai resolvendo queda por queda. A primeira é a queda da sobrancelha, né? Então, a sobrancelha aqui começa a cair. A segunda queda é aqui da pálpebra superior, começa a também ficar em cima do olho, começa a ter aquela pálpebra flácida, quando você puxa assim, né, o teste que a gente faz no consultório para saber realmente a flacidez ali, se a gente consegue fazer uma blefaro sem corte, ou se realmente tem que ir para uma blefaroplastia com corte cirúrgica, a gente puxa um pouquinho. Se a gente puxar essa pelinha aqui e ela voltar rapidinho, tá tudo bem. A gente consegue fazer aí alguns tratamentos, até o microagulhamento, que eu vou falar depois, para a gente conseguir melhorar ali. Mas se a gente puxa e vem muito e demora para voltar, aí a gente sabe que tem que fazer a cirurgia, porque tem um excesso muito grande de pele ali. É claro que hoje, muitas vezes, a gente faz alguns tratamentos também nessa região antes de ir para a cirurgia, principalmente o preparo de pele. Muitos cirurgiões plásticos, oftalmologistas, que fazem esse tipo de cirurgia no hospital, eles pedem para a gente fazer um tratamento bem, bem bacana aqui de estímulo de colágeno, preparo da pele, para conseguir uma pele mais bonita, mais espessa, até para a cicatriz ficar mais bonitinha ali, ficar mais fechadinha, não manchar. Então, é muito importante cuidar dessa pele antes da cirurgia, tá bom? Bom, então a segunda queda. A terceira queda é a queda da pálpebra inferior, que aí começa a ficar aquela calha lacrimal, né? Começa a ficar aquelas olheiras um pouco mais profundas, porque essa parte aqui também vai pesando, vai começando a cair, e aqui fica aquele olho mais fundinho, tá bom? A quarta é o bigode chinês, aqui dá para ver bem, ó, tá vendo essa partezinha aqui mais gordinha? Ela vai caindo, ela vai pesando aqui, e o bigode chinês começa a aparecer. A outra é a queda do canto da boca, o canto da boca vai caindo também aqui, vai ficando aquele sorrisinho mais tristinho, né, mais assim para baixo, tá? Aí a gente tem aqui aquela gordurinha que fica aqui, que a gente chama de bulldogzinho, né, que fica aqui acumulado também. E depois vem a pontinha do nariz que cai também, sendo a sétima queda. Então, a gente vai uma por uma, resolvendo tudo e rejuvenescendo, reestruturando os tecidos, colocando todo mundo ali no lugar de novo, ok? Então, gente, quando a gente começa a se olhar no espelho e começa a perceber tudo isso, isso vai atingindo a gente, né? Isso incomoda quando a gente começa a se olhar no espelho.
e aí você vai querendo consertar tudo isso daí, tá bom? Então, eu reuni aqui um conteúdo bem bacana para a gente falar sobre os 3 melhores tratamentos de flacidez, que vai ser o metaagulhamento, os fios lisos de PDO e os bioestimuladores de colágeno injetáveis, ok? Bom, então, gente, o que causa a flacidez? A flacidez, ela começa a ser notada a partir dos 25 anos, tá? Quando a gente começa a não produzir mais colágeno, começa a diminuir a produção do colágeno, tá? Não é que para de produzir com 25 anos, tá bom? Começa a diminuir. Aí os 25, 30, depois 40, 45, 50, 60 anos, a gente já não tem quase nada mais de produção de colágeno. Então, o que eu falo muito com as minhas pacientes mais novinhas, que às vezes vão no consultório para fazer algum botox preventivo, né? Elas querem fazer a harmonização, elas querem ganhar lábio, ganhar queixo, ganhar maçã do rosto, fazer aquele top model look, né? Com preenchimento com ácido hialurônico. E aí a gente começa a conversar também sobre a questão do colágeno. E se elas começam já a cuidar com essa idade, elas vão começando a acumular colágeno para quando elas não produzirem mais, ela ter um pouco ali guardado. A gente chama isso de banco de colágeno, gente. É muito interessante isso. E é como se fosse um banco mesmo, você vai guardando ali, você vai sempre ficando com bastante fibras ali, vai cuidando ao longo da vida. Quando você chega lá nos seus 50, 55, 60 anos, você está muito bem, mas muito bem mesmo. Aí tudo flui. Os tratamentos que você faz dá super certo, você sabe que você está sempre bem. Você suplementa a alimentação também, a gente tem mais resultados nos tratamentos. Então, é tudo de bom, tá bom? Mas a gente sabe que hoje é difícil, né, fazer todo esse tratamento ao longo da vida. Mas eu acredito que na grande maioria das vezes o que falta é informação. Se eu tivesse tido essa informação eu mesma, se eu tivesse tido essa informação lá no comecinho, eu já teria começado a me cuidar faz um tempo, né? E aí, hoje, quem sabe, eu estaria até bem melhor do que eu estou hoje, não é? Bom, mas vamos lá então. Então, a flacidez, gente, ela começa a ser notada lá pelos 25 anos de idade, tá? E aí, né, a produção de colágeno e de ácido hialurônico também vai ficando menor. E aí, isso daí começa para as rugas, a flacidez, lembra que eu falei que a gente puxa assim, né? E aí isso demora para voltar, porque tá flácido. Não tem mais tanta produção de colágeno ali. E aí a gente começa a perceber isso e começa a ficar chateado. Ok? Um outro fator muito importante, que eu até coloquei aqui no finalzinho, ó, é com relação aos problemas hormonais, tá? Isso é muito importante, gente. Todas as pacientes que vão lá no consultório para fazer algum tipo de tratamento, principalmente quem vai fazer o meu método do RM90, né, que são rejuvenescimento em 90 dias, a gente conversa muito sobre isso, sobre a questão hormonal. Tem que ver como é que tá, a questão da reposição, se está fazendo ou não, quantidade, tipo de hormônio, tudo a gente vê e conversa bastante para a gente também ter resultados mais satisfatórios, ok? E, gente, a gente não pode esquecer também que causa muita flacidez são os fatores externos. O que é isso? Eu coloquei aqui, ó, hábitos alimentares e o sedentarismo, tá? Isso daqui, gente, vocês não têm noção de como o excesso de açúcar pode prejudicar a nossa pele. A gente chama de glicação da pele, glicação do colágeno, da fibra de colágeno. Quando você ingere muito açúcar, o seu colágeno, que são fibras, né? Como se fosse. Eu brinco assim que eu depois vou mostrar para vocês uma fotinha que eu separei, mas é como se fosse pilares, a fibra de colágeno é como se fosse um pilar onde está sustentando o nosso telhado, né? Vários pilares sustentando um telhado. Quando a gente ingere muito açúcar, esses pilares eles começam a caramelar. Sabe calda de pudim? Quando a gente tá ali caramelando, aí você dá aquela puxada assim e ele endurece e fica aquele fiozinho, aquilo é um caramelo. Imagine uma fibra de colágeno caramelada. O que acontece? Ela quebra. Você, qualquer impactozinho, ela quebra. E isso vai quebrando as fibras de colágeno. E o que a gente tem que fazer, então? Tem que deixar de comer doce? Não, a gente não vai deixar de ingerir doces, né? Mas a gente tem aí ativos que a gente coloca na suplementação alimentar, né, nos nutracêuticos,
E também nos cremes, antiglicantes, desglicantes, para tirar, para desglicar esse colágeno e aí melhorar também o aspecto da pele, melhora muito a flacidez, tá bom? Então, aqui tá aqui, ó, para vocês, uma alimentação pobre em nutrientes pode acelerar o processo de envelhecimento da flacidez, tá bom? E aí também, dentro dessa suplementação, né, gente, que a gente tem que tomar, porque tem algumas vitaminas que a gente não tem na alimentação, são as consideradas vitaminas essenciais. A gente precisa suplementar com nutracêuticos, que são aqueles suplementos alimentares em cápsulas, ok? Precisa. Mas você tem que se alimentar de uma forma natural também. Então, aqui a gente tem antioxidantes, tem as vitaminas, os aminoácidos que a gente precisa para o nosso organismo produzir colágeno, onde a gente encontra nos ovos, nas frutas cítricas, nas oleaginosas, linhaça, folhosos, brócolis, tudo, né? Toda essa parte bem, de uma alimentação bem natural, a gente consegue aí muito antioxidante, muito aminoácido para ajudar a produzir o colágeno e também para fortalecer o nosso sistema imunológico, certo? Ou a questão da rotina saudável com relação a exercício físico, gente. Maravilhoso, tá? A gente precisa fazer algum tipo de exercício físico, para quê? Para liberar endorfinas, para liberar vários hormônios ali que a gente precisa para dar para o nosso organismo, para o nosso corpo, energia, tá bom? Bom, e aí eu coloquei aqui também que a gente precisa ser orientado, né? Eu falo aqui bastante, nas consultas a gente fala bastante sobre alimentação também. Eu tenho suplementos na minha linha, mas é sempre importante a gente falar também com os especialistas nessas áreas, tá? Tem alguém para te orientar com relação aos exercícios físicos. E o grande vilão de todos, né, destruidor em potencial de fibras colágenas, está o nosso sol. O sol é o maior destruidor de colágeno, é o pior que tem. Por isso, a importância do filtro solar. Gente, eu não começo nenhum tratamento na minha clínica em pacientes que não têm o hábito de usar filtro solar. Primeiro, na hora do preparo da pele, que faz parte da primeira fase do nosso método, RM90, eu sempre coloco o protetor solar como prioridade nessa fase. Então, a pessoa tem que acostumar a usar o protetor solar, colocar isso na rotina dela, para ter bons resultados no tratamento. Senão não adianta nada, gente, não adianta nada você investir aí em tratamentos super caros e você não fazer o básico em casa, né? Porque vocês sabiam que 80% dos resultados em procedimentos estéticos, gente, 80%, violento isso, hein? Depende de você. Depende do seu organismo, depende de como você se cuida, de como o seu organismo vai reagir àqueles tratamentos. O resultado, então, 80% é responsabilidade sua. Por isso que eu faço tanta questão de informação. Por isso que eu não começo o tratamento. Se os meus pacientes que querem tratar comigo não usam filtro solar, não têm o hábito de usar um skincare. Porque você vai, você faz, você até tem resultado ali durante um tempo, mas depois ele desaparece, não é? O tempo é implacável, gente. A gente está envelhecendo aqui, ó, a cada minuto. Eu já estou mais velha, você também está mais velho, desde a hora que a gente começou a conversar. Tá todo mundo trabalhando aqui no organismo da gente, né? Então, a gente precisa ter essa consciência, tudo bem? Tem que cuidar, não tem jeito. Tem que cuidar em casa, tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do exercício e tem que fazer os procedimentos em clínica também, ok? Então, quem gosta de se expor ao sol aí, muito cuidado. Depois a gente vai falar uma aula só sobre proteção solar. Eu até fiz uma, bem interessante, onde eu dou várias dicas de uso de protetores também para vários tipos de pele. É bem legal, tá bom? E a questão do fumante, né? Se você é fumante, uma péssima notícia. O tabagismo é o inimigo também de uma pele viçosa e saudável, tá? Então, bora agora para os 3 melhores? Vamos para o primeiro? Olha só, vamos falar sobre bioestimulador de colágeno. O primeiro que a gente escolheu de tratamentos eficazes contra a flacidez. Bom, então o que é o bioestimulador de colágeno? Gente, são substâncias que vão incentivar, né, estimular a produção de colágeno
na sua pele, dando o efeito de rejuvenescer. E ela acontece de uma forma muito natural e gradativa. É por isso que a gente gosta tanto dos bioestimuladores. A gente não muda a forma de rosto, a gente não muda a característica das pessoas, né? Hoje a gente tem muito medo, as pessoas têm muito medo quando falam em harmonização, de perder a identidade, de não se reconhecer mais no espelho. Isso, há algum tempo atrás, acontecia muito, até por alguma coisa de técnica, de produtos, mas hoje já não. Hoje a gente já tem muito produto novo no mercado, todo mês aí tem novidade. E a gente entende hoje que o bioestimulador de colágeno, ele é, sim, um dos melhores. Por quê? Porque ele estimula colágeno de uma forma natural, dura bastante, é sustentável e fica muito bonito, tá? Então, o bioestimulador, ele melhora o quê? A espessura da pele. Então, ele vai corrigir problemas como sulcos, rugas, cicatrizes. É muito bonito, dá? É como se fosse uma revitalização, sabe? Você fica revitalizada. Você hidrata a pele, você sustenta a sua pele, o toque, o viço, tudo muda. Fica realmente muito bom e muito natural. Na verdade, na minha clínica, é o meu preferido, tá? Sempre quando a gente começa com esses 3 tratamentos, eu sempre indico o bioestimulador injetável primeiro, ok? Então, ele vai melhorar aqui, ó, o viço, o brilho do rosto, e eu já comentei também que ele ajuda a produzir o colágeno, ok? Bom, como que é feita a aplicação? A aplicação é feita com anestesia local, e a gente injeta, né, esse líquido, que é esse daqui, ó, para vocês verem, tá vendo? Ele vem numa seringa, é esse branquinho aqui, ó. Geralmente a gente dilui isso daqui em soro fisiológico estéril, e a gente faz alguns vetores na pele, né? A gente risca alguns vetores na pele, e a gente vai injetando por baixo da pele. Isso daqui. Então, tem gente que sente, até parece que sai pelo poro, assim, sabe? O soro, é de tão gostoso que fica. E aí, depois que a gente injeta, faz a gente divide essa quantidade de líquido na pele, no rosto, né? E depois que a gente injeta, a gente consegue aí ter uns resultados já a partir de 45 dias, a gente já vê alguns resultados bem bacanas depois dessa primeira aplicação. Se necessário, a gente faz uma segunda aplicação também, tá bom? Então, quais áreas do rosto que podem ser beneficiadas? Olha só, a bochecha, o queixo e principalmente a papada, que fica muito bacana, tá, gente? Mas hoje, como a gente dilui bastante o produto, até essa região aqui da têmpora, a gente consegue fazer um pouco também na região da testa, na região da glabela, tá? Mas campeão mesmo, assim, de resultados é nessa região aqui, toda da bochecha e na região da papada também, do pescoço, tá? O pescoço fica muito bacana também, tá bom? Tem algumas marcas bem conhecidas, né, que são o Elancê, o Radiesse, o Sculptra, inclusive estão fazendo bastante propaganda agora do Sculptra, né? São muito bons. Cada uma tem a sua indicação, a sua composição e a sua particularidade, ok? Então, aí a gente vê, cada profissional opta por um bioestimulador, dependendo do resultado que quer, do tempo que quer o resultado e também da capacidade de investimento do paciente, certo? E a duração, gente, vai ser até 18 meses. Na verdade, tem alguns bioestimuladores que duram 24 meses, tá? 2 anos. Então, é muito sustentável. É um custo-benefício, assim, muito bom. Por isso que hoje a gente está fazendo muito, ok? Até mais que Botox, tá, gente? Bom, claro que o Botox também, depois a gente vai fazer uma aula só sobre isso. Tem algumas indicações do Botox, tá? Não é aqui agora. Bom, e o grande do diferencial do bioestimulador é a capacidade de absorção e a segurança. É muito seguro aplicar bioestimulador. E dificilmente a gente tem problemas com relação à alergia, certo? Sim, também. Eu queria que você mostrasse a receita, eu ia pegar agora com você. Se você puder vir. Ô, filho, agora não dá. Tá bom, tá?
Bom, então agora vamos falar sobre o microagulhamento. Microagulhamento, gente, é uma coisa assim que às vezes, muitas vezes acontece. Das pacientes chegarem na clínica, homens, mulheres, e eles querem microagulhamento, mas eles têm muito medo de agulha, né? Eles têm muito medo de sentir dor. E a grande maioria das pessoas que fizeram microagulhamento, dependendo do profissional que faz, porque é assim, gente, a questão do anestésico, tem que entender bem de anestesia, de anestésico, tá? A gente passa um anestésico tópico, só que para um anestésico tópico poder fazer efeito, tem a questão da duração, do tempo de contato. Então, se eu passo uma pomada na minha pele e eu quero não sentir nada se uma agulha entra ali, claro que depende do ativo e da concentração do ativo, mas a gente muitas vezes tem que ficar 1 hora ali com aquela pomada, né, em contato. E o que acontece? Às vezes por questão de pressa, de agenda, vai na clínica, passa lá o anestésico, fica 20 minutos, 10 minutos, às vezes meia hora, e aí já vai começar a microagulhar. E não deu tempo de anestesiar. Não é que o anestésico não presta, né, não serve, o profissional é ruim, não é isso, é porque simplesmente o tempo foi ruim, é tempo e concentração dependente. E outra coisa, a questão da concentração dos anestésicos tem que tomar muito cuidado, porque alguns anestésicos a gente sabe que são tóxicos, né? Então tem que ter, assim, gente, muito cuidado mesmo, tem que confiar em profissionais realmente que você tenha indicação de que são bons, tá? Muito cuidado com isso. Vá, converse com os profissionais, para você ter segurança na hora de fazer o seu procedimento, ok? Então, a gente deixa ali 1 hora, muitas vezes eu dou o anestésico para o paciente, na quantidade que eu sei, né, que serve ali para o rostinho dele, e ele passa em casa, 1 hora antes do procedimento, depois vem para mim. Então, já vem certinho, já vem prontinho, eu vou lá, passo o roller e tá tudo bem, e não sente praticamente nada, nada. O roller é isso daqui, ó, trouxe para vocês verem também, tá vendo? Ele vem assim numa caixinha, tá? E aí ele vem o roller, eles são agulhinhas, ó. Tá vendo? São pequenas agulhinhas que vai passando assim na pele, ó. Ó, tô passando na minha pele, tá? Ele vai passando assim e vai furando a pele, certo? E, gente, microagulhamento não é sangue, tá? Hoje a gente sabe que não precisa sangrar na hora que você microagulha. A gente, no máximo, tem um pequeno orvalho de sangramento, mas é muito pouquinho. Por quê? Porque eu preciso abrir a sua pele para jogar os ativos lá dentro. E a questão da agulha furar a sua pele, a gente já tem um estímulo de colágeno muito grande. A questão do furinho, porque causa uma inflamação ali, vem bastante célula para poder regenerar, e aí começa toda a produção de colágeno. Tudo bem? Então, o microagulhamento é muito bom. Depois eu vou mostrar uma foto de antes e depois aqui para vocês, de microagulhamento, tá? Ele é muito bom, ele é maravilhoso. Faz a técnica certa, no momento certo. Faz o preparo da pele antes para não ter questão de manchamento. E aí a gente consegue resultados incríveis mesmo com o microagulhamento. Certo? Quantas sessões? Mais ou menos 4, 6 sessões, até 8 sessões a gente consegue, tá? Mais ou menos aí com 21 dias de intervalo. O intervalo depende muito da regeneração da pele. Eu não posso fazer furo de novo na pele, né? Eu não posso fazer injúria na sua pele se ela ainda estiver se recuperando. Então, eu preciso que tenha uma recuperação para depois ir lá e microagulhar de novo em cima daquela pele. Tá bom? Ótimo. Bom, então vamos lá, aqui continuando, ó. Além da flacidez, o microagulhamento também pode ser utilizado, gente, para tratar cicatrizes. Tem uma foto muito legal que eu vou mostrar para vocês, de acne, de estrias, melasma. Ele serve para muita coisa. Por quê? Porque a questão de você abrir a pele com um furinho, por exemplo, para quem tem melasma, eu vou jogar o ativo para despigmentar aquele lugar lá dentro da sua derme, né? Então, eu consigo tirar o pigmento da sua pele, do melasma, de uma forma muito mais efetiva, tá? Do que só passar tópico ali os cremes. É claro, gente, que tem que ter também o home care, não tem jeito. Quem
Melasma é uma aula gigantesca aqui para falar para vocês depois também. Mas do melasma a gente precisa cuidar muito, 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 muito antes de microagulhar, tá? Tem que fazer um preparo, o paciente tem que ter consciência de que não pode de jeito nenhum esquecer protetor solar, enfim, usar os ácidos, parar de usar os ácidos um tempinho antes da gente fazer o microagulhamento, tá bom? Tem um monte de coisinha que a gente precisa conversar antes. Mas é um método muito, muito seguro, tá? E quem que eu não posso fazer? Ó, eu não posso fazer em pacientes que têm infecção no rosto, muita espinha com pústulo, né? Com pus, assim, sabe aqueles pontos branquiçados? Não pode fazer porque você vai microagulhando, você vai espalhar aquilo lá, pelo amor de Deus, não pode fazer, tá bom? Quem tá com probleminha de câncer na pele também, né? Não dá pra fazer, tem que cuidar direitinho, tá? Procedimento, ó, que tem quem tá com a pele muito bronzeada, porque tem uma pele muito sensível. Então, eu não posso fazer nada que sensibilize mais ainda essa pele, ok? Aqui, ó, o que eu falei, ó, é natural que um leve sangramento, um orvalho, tá? Mas aí tudo fecha, esses poros, eles fecham rapidamente. E aí a sua pele pode ficar um pouquinho inchada e avermelhada por até 3 dias. Mas desse jeitinho que a gente faz, dificilmente. No outro dia já tá tudo bem. Tem paciente que, na verdade, fica ali no pós, a gente passa uma máscara depois, aí logo depois que sai, a pele já tá, nem parece mais, tá bom? Já tá bem tranquilo, já pode sair sem problema nenhum. O número de sessões vai depender da necessidade, né, de cada um, tá bom? E pode levar até 1 hora, dependendo da região que a gente for microagulhar. E os resultados, ó, a gente consegue ver em até 30 dias. É muito bacana o resultado também. E alguns pacientes demoram um pouquinho mais para aparecer, né? Alguns até 3 meses, mas depende do problema que a gente está resolvendo também. Por exemplo, se for cicatriz de acne muito profunda, aí a gente demora um pouquinho mais. Ok? E agora a gente vai falar sobre os fios de PDO. Ai, os fios, que maravilha, né? São maravilhosos esses fios. Realmente aqui, ó, são os queridinhos quando o assunto é a flacidez. E, gente, aqui é o queridinho. Lembra que eu falei para vocês que o queridinho lá também, meu, era o bioestimulador de colágeno injetável? Aqui a gente pode associar os dois. É incrível o resultado de associar fios de PDO com bioestimulador. A gente encharca esse fio com, por exemplo, a hidroxiapatita de cálcio hiperdiluída, e a gente tem resultados realmente maravilhosos, tá? Então, o que é o fio, gente? O fio é um fiozinho realmente que vem assim, ó, numa cânulazinha, tá? Vem uma canulazinha. A gente coloca isso por debaixo da pele, depois a gente dá uma rosqueadinha e tira e fica o fio esticadinho lá embaixo da pele, ok? Esse fio esticadinho, ele chama bastante célula lá, as células vão enlouquecidas ali nele e falar, olha só, tem um monte de coisa aqui para a gente fazer em cima desse fio, e aí elas começam ali a produzir, e começa a ficar uma malha bem bacana de colágeno ali, dando muita sustentação na pele para naquele lugar, tá? Por isso, ó, que eles são responsáveis também de produzir o efeito lifting. Por quê? Porque eles fazem, a gente faz uma malha, né? Vários fiozinhos assim entrelaçados, e ali vai formando colágeno, e aí vai sustentando, vai subindo o nosso telhadinho, que seria a nossa pele. E aí dá um efeito de lifting, de puxar, tá bom? Os fios, ele faz um movimento de tração da pele também. Então, a gente tem alguns tipos de fios. Tem os fios lisos, tem os fios espiculados, que parecem eles são enroladinhos, tá? Pra gente colocar bem em rugas, assim, um pouquinho mais profundas, principalmente em rugas dessa região aqui da labela. A gente coloca fios lá dentro desses fios espiculados, né? Enroladinhos, pra gente ter um volume ali. E a gente ter uma produção de colágeno bem maior, tá bom? Então, a gente coloca no mínimo 6 fios de cada lado, tá bom? 1, 2 fios, a gente não vai ter resultado. Você vai investir e pode ser que você se frustre depois com o resultado. Então, pelo menos 4, 6 fios no mínimo em cada região, em cada ladinho do rosto, certo? Bom,
Então, os fios pode ser os fios de PDO lisos ou a gente pode ter os fios de tração, né? Os fios de tração é como se tivesse algumas garrinhas assim no fio. Quando você coloca lá embaixo da pele, você dá uma puxadinha, essas garrinhas entram e aí dá aquele efeito lifting também, gente. Tudo isso sem dor, tá? Não tem dor. A gente faz anestésico tópico, a gente faz anestésico local também. E você não sente nada. Ok? Bom, e aqui tem alguns tipos dos fios, tá vendo a câmerazinha que eu falei para vocês, ó? Nesse desenho a gente consegue ver bem aqui o fiozinho, ó, o fiozinho, o fiozinho. Então tem vários tamanhos, vários tipos de fios, de várias marcas, onde a gente consegue usar. E aqui eu descrevi para vocês um pouquinho, ó. O liso, ele é para tratamento de linhas finas, melhora a elasticidade. O parafuso, que é esse que eu falei, que para que ele é enroladinho, uma regeneração, ó, e também dá volume, tá bom? O especulado, que são essas garrinhas que a gente tem, que promove o efeito de lifting, né? Que ele puxa, reconecta os tecidos. A gente tem o sculpt também, tipo, para tratar de rugas mais profundas, ele é um pouquinho mais profundo, tem as garrinhas ali. E o Matrix também, que é novo, surgiu faz pouco tempo, uma estrutura tubular, para ser aliado na volumização. Então, assim, o Matrix e o Sculpt são fios um pouquinho mais específicos, tá? Os mais que a gente mais usa são os lisos e o especulado, parafuso e o especulado, tá bom? Mas são maravilhosos esses dois também aqui que vieram para complementar o nosso tratamento. E aí, Kai, a gente tem que ter alguns cuidados depois, né? Principalmente tem alguns lugares que antes de colocar os fios, a gente precisa aplicar toxina botulínica, tá? Por quê? Porque principalmente em lugares onde a gente faz muito movimento, que nem aqui em volta da boca, né? Em alguns lugares da testa também. A gente movimenta muito, aí pode ser que o fio saia. Então, antes de aplicar, de colocar os fios em algumas regiões da face, a gente precisa antes, 15 dias antes no mínimo, fazer a aplicação de toxina, tá bom? De botox, ok? Olha só, o efeito de tração, ele pode ser percebido imediatamente, né? Se a gente faz com garrinhas, ele já traciona, já puxa. E a questão da melhora da flacidez, ela pode ser percebida até 2 meses após o procedimento, tá bom? E o procedimento dura bastante, dura 1 ano, 1 ano e meio, dependendo, ó, dos hábitos dos pacientes, né? E os cuidados que ele tem em casa, certo? Então, gente, hoje eu apresentei as 3 melhores técnicas para você aí amenizar a flacidez. Então, lembra o microagulhamento, os fios que a gente viu por último e os bioestimuladores de colágeno injetáveis, tá bom? Bom, e todas as outras dúvidas que vocês tiverem, é bacana a gente conversar no consultório, ou se vocês quiserem me mandar mensagem aqui, vou responder com muito carinho para vocês, tá bom? A gente tira todas as dúvidas. Lembrando que são procedimentos super seguros, bem tranquilos mesmo de fazer, mas com todos os cuidados pré e os cuidados pós também, tratamentos bem claros para vocês. Ok? Gente, agora eu queria mostrar para vocês, deixa eu vir aqui, ó, as fotos de antes e depois, ó. Aqui é uma foto de cicatriz de acne. Olha só como que aqui foi microagulhamento, tá? Olha só como que era bem fundo, tá vendo? O leito, ó, da cicatriz bem profundo. Aí a gente vai lá com o roller, com a Dermapen, com a Smart Pen, com a Tattoo Pen, né? Que são canetas com as agulhinhas. A gente vai lá, agulha, 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 bem ali, ó. E aí vai subindo essa pele, né? Ó, vai melhorando, tá vendo? Então, isso daqui a gente conseguiu com o microagulhamento. Associado a isso daqui, a gente pode fazer também as sessões de peelings, né? Isso faz parte lá da primeira fase do método. A gente faz o microagulhamento, faz os peelings primeiro e depois faz o microagulhamento. A gente consegue um resultado tão bom quanto, até superior a isso daqui, só de microagulhamento, tá bom? Olha só uma outra foto também que eu coloquei, bem bacana. Isso daqui, gente, é microagulhamento
E a gente fez também bioestimulador de colágeno, tá? Então, olha as rugas que tinha aqui, ó, nessa região. Olha o pescoço, aqui que a gente não tirou a parte do pescoço, porque eu queria mostrar bem aqui, né, ó, mas olha, até o pescoço dela melhorou também, tá? Tá vendo? Agora, essas outras rugas mais fininhas aqui, a gente pode tirar com o quê? Com peelings, tá? Que depois a gente vai falar sobre isso também. Mas olha só que bacana. Microagulhamento e bioestimulador de colágeno, tá? E aqui nem fazia, aqui fazia só, eu acho que uns 30 dias só de tratamento, ainda tinha resultado para acontecer. Aqui a região do pescoço, ó, eu acho legal também mostrar para vocês, porque é uma região esquecida, a gente muitas vezes esquece da região do pescoço, só vai lembrar quando a gente olha no espelho e vê que a face tá linda, tá esticadinha, tá bonita, tá viçosa, e a gente olha o pescoço e não combina, né? A gente resolve tratar o pescoço. Então, microagulhamento, fios, a gente consegue fazer e também fazer o estimulador de colágeno aqui, tá? Olha a diferença, o antes e o depois e o antes e o depois, tá bom? Ah, aqui foi uma foto do método que a gente conseguiu, olha só. O paciente tinha muita ruguinha aqui em volta do lábio, tá? O antes e o depois, ó. Aqui também, olha como melhora. Isso daqui foi microagulhamento com peelings, tá? Microagulhamento com peelings. Então, vai lá, abre, coloca ativos lá dentro para regeneração e depois faz peeling para tirar ainda mais as ruguinhas, as marcas das ruguinhas que ficam aqui, ó. Tudo bem? Então, aqui também foi um resultado bem bacana de combate à flacidez nessa região. Aqui, gente, a foto que eu queria mostrar para vocês, olha só. Isso é uma pele jovem, tá? Aqui a gente tem, ó, a camada da derme, tá bom? Aqui é o subcutâneo, a camada gordurosa da pele. E tá vendo aqui a pele jovem? Olha essa trama aqui, ó, esses pilares aqui, tá vendo? Tudo isso são fibras de colágeno, ó. Ó, tá? Aqui tá mostrando, ó, são fibras de colágeno. Olha como é organizado aqui na pele do jovem. E aí, na pele da pessoa mais idosa, olha como está desestruturado, está enrugado, tá vendo essa parte aqui de cima? A outra desce, cai, começa a cair o telhadinho. Por quê? Porque não tem sustentação aqui embaixo, tá bom? Então, começa a cair aqui essa pele. Aqui, gente, tem várias estruturas super importantes, vasos sanguíneos, nervos, linfonodos. Então, aqui começa a ficar amassado, aí começa a aparecer aquelas bolsas, né? Porque não consegue fazer a drenagem direito. Aqui começa a aparecer os vasos sanguíneos também, começa a aparecer, quem tem muita olheira nessa região, a gente começa a perceber já os vasos sanguíneos. Por quê? Porque vai caindo, vai amassando e vai ficando aqui pertinho, tá bom? E a gente consegue começar a ver essa pigmentação aqui embaixo, ok? Então, olha só a diferença da pele jovem para a pele do idoso. Fibra colágena estruturada, fibra colágena desestruturada. Então, o que a gente faz aqui nessa pele? A gente reestrutura esse colágeno, dá substâncias aqui para as células, para os fibroblastos produzirem bastante colágeno e reestruturar, erguer de novo essa pele. E também a gente cuida da pele aqui em cima, hidrata, regenera, faz peelings, faz um skincare bem bacana, suplementa a alimentação com nutracêuticos, dá bastante vitamina para essa célula aqui, eu produzir colágeno bom, né? Produzir colágeno tipo 1, tá bom? Porque colágeno também é uma outra coisa que a gente precisa conversar sobre como produzir mais colágeno, certo? Ah, essa foto que eu coloquei aqui para mostrar para vocês também é uma foto bem bacana, acho que viralizou um tempo na internet, não sei se você já chegou a ver, de um senhor caminhoneiro, se eu não me engano, bem americano. E esse lado do rosto dele é onde ele tomava muito sol, né? E não usava protetor solar. E esse outro lado ele não tomava tanto sol quanto aqui. Então, olha a diferença. Por isso que eu falo, tá vendo? Que o sol é um dos piores, é o pior, na verdade, na minha opinião. É o pior destruidor de colágeno não, que existe, tá bom? Então, causa isso daqui, ó. Diferença da parte que tomava sol, da parte que não tomava sol. Bom, aqui são as 7 quedas que a gente comentou, né? Olha só, primeira queda, sobrancelha, segunda, pálpebra inferior, terceira, pálpebra inferior, a quarta, formação do bigode chinês,
Aqui, então, o cantinho da boca começa a cair, sorrisinho triste. A perda do colágeno na linha da mandíbula, começa a ficar aquele bulldoguinho, né? Aquela bolsinha aqui embaixo. E a pontinha do nariz também começa a cair. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado, né? E aí, então, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão me mandando. Ok? Abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.